Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Se você tá nova por aqui, pelo menos nessas sextas-feiras, toda sexta-feira aqui no canal a gente corrige uma questão, ou até mesmo uma prova, né? Semana passada a gente corrigiu uma prova aí militar, mas enfim, aqui nas sextas-feiras a gente corrige questões, discute questões, aprimora no nosso aí desenvolvimento para resolver questões. E para isso eu desenvolvo listas de exercícios para vocês resolverem e para virem aqui corrigir junto comigo. Se você quiser ter acesso a essas listas totalmente gratuitas, só clicar no link aqui embaixo no nosso grupo do Telegram. Lá eu disponibilizo listas de nós já estamos na 6ª lista de exercícios, totalmente gratuito, você pode baixar. Ai, Tati, mas eu ainda não baixei a lista. Não tem problema, continua assistindo esse vídeo. É só você apertar pause e aí, antes de eu começar a corrigir, faça a questão e depois corrija comigo apertando o play novamente. Combinado? Pode ser? Tô aí contando então com a sua sinceridade e honestidade pra gente aí poder resolver essas questões juntos. Lembrando que no @historizandotati no Instagram sempre tem mais conteúdo para você e que se você quiser ter mais conteúdos como esses, é só se inscrever nesse canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo e não se esquece de dar aquele like, aquela moral para a gente continuar trabalhando juntos e juntas. Bom, hoje nós vamos falar de o ser brasileiro. Já caíram questões aí relacionadas a nacionalismo, principalmente do Brasil, e hoje a gente vai ver uma delas que caiu no Enem de 2016. Bora lá, lembre-se, não fez ainda, só dá o pause. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhes seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Interessante. Gazeta de Notícias, 7 de setembro de 1883. Gente, olha a importância de você observar a fonte e a data. Esse texto tem um significado muito maior pela data. Primeiro, 7 de setembro, a gente sabe, né? Comemoração aí da independência do Brasil. Agora, olha o ano, 1883. Quando é que foi nossa independência? 1822. Nós estamos num contexto diferente, beleza? As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao de setembro de 22. Essa comemoração está relacionada com o que diretamente? Letra A. Construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Já começamos certos, tá? Esse é o gabarito, mas vamos entender o porquê. Gente, o 7 de setembro em si, vocês aí que sabem muito bem de história, sabem que o 7 de setembro em si não tem um significado assim tão amplo. A questão maior, bom, como vocês sabem, o Dom Pedro estava viajando, a Leopoldina aí junto com alguns integrantes do Conselho Nacional já tinham escrito para o Dom Pedro sobre a independência, já tinham tido aí reuniões com relação à independência. Tem o chamado Grito do Ipiranga, que a gente sabe que foi lá mais ou menos. O processo de independência em si, a concretizar a independência em si demora muito mais tempo. Então, o 7 de setembro é mais um símbolo do que uma prática, beleza? Por isso, essa construção e manutenção desses símbolos para formar o quê? Uma identidade nacional. Sou brasileira, a independência do meu país foi dia 7 de setembro. Vocês acham que no dia 7 de setembro mesmo, de 1822, tinha esse sentimento? Tinha essa comemoração? Não. Então, isso tudo aí são maneiras de construir essa identidade, de construir esse nacionalismo. De novo, observe a data, 1883. Gente, é a partir do segundo reinado que realmente você tem essa construção. O Dom Pedro II vai se esforçar muito para construir esses símbolos aí, inclusive da própria independência do pai dele, né? A maioria dos quadros aí que vocês veem da independência
são pintados no segundo reinado, encomenda do próprio Dom Pedro II, tá? Vamos ver as outras. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que se efetivou logo após 1822. Primeiro, o domínio da elite brasileira vai se efetivar em 22? Já existia esse domínio. É claro que não tanto quanto se a gente pensar em condição de colônia, mas não é não ficou concreto isso em 22, né? E não só isso, a comemoração do 7 de setembro está relacionado com esse domínio? Não, a comemoração está relacionada com símbolos. Claro que tem uma questão de domínio no sentido da independência em si ser dominada pela elite brasileira, né? O processo de independência, por mais que exista alguma outra participação popular, você tem um domínio dessa elite, mas essa comemoração não está diretamente relacionada com isso. A comemoração está diretamente relacionada com os símbolos, com os movimentos de ser brasileiro, do nacionalismo, tá? Até hoje, né, gente? 7 de setembro tem muito isso. Esses desfiles, essas paradas todas, né? É mais uma questão simbólica. C. Está ligada, então, diretamente com os interesses de senhores de terra que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Isso pode ser até uma piada, né, gente? Primeiro, está ligado diretamente essas comemorações com os interesses de senhores de terra? Não, até de uma elite você pode falar, né, que a elite queria reafirmar essa questão de ser brasileiro e tudo, né, faz mais sentido. Mas aí se concentrar o senhor de terra ainda falar que ele queria a abolição, gente. A gente sabe muito bem que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão de fato, principalmente na América, né? E isso é por quê? Pela pressão da elite de não abolir e não o contrário, tá? Então cuidado aí, que também é um distrator muito bom aí de contradição, tá contradizendo a realidade, tá? Letra D. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão dos estrangeiros do país. Primeiro, não teve isso de expulsão. É claro que nós temos muitas intrigas entre portugueses e brasileiros nesse momento. Nós temos o exército português no Brasil, então nós temos guerra sim, nós temos conflitos sim no momento de independência, mas não teve essa estrutura, a expulsão de estrangeiros. Você vai ter, claro, o exército português indo embora, né? Mas por motivos óbvios, se é uma guerra, se perde, eles vão embora. E o apoio popular a essas medidas não é o caso, né? Não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas nem sabia da independência na época, né? Aconteceu muitos conflitos, mas foram conflitos localizados em regiões específicas. Muita gente não sabia desse processo, né? E letra E, a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte. Primeiro, consciência da população sobre os direitos adquiridos. É muito complexo, muito difícil, né? Não é uma comemoração, não é uma festa de independência que faz isso. E ainda, o que transforma em mais errado ainda é posteriormente à transferência da corte. Gente, transferência da corte, 1808. Independência, 1822. O texto que está aí, 1883. Uma coisa não se relaciona à outra, tá? Então são coisas bem isoladas, são características bem isoladas, de períodos isolados, por mais que esteja aí dentro do que a gente chama de período imperial. Ficou claro? A letra A, construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional, é que tem mais a ver com a discussão que está sendo feita no texto, que é a festa nacional, todo mundo se reunindo, o porquê disso tudo, qual é aí a relação disso tudo? A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Principalmente, como eu disse para vocês, se vocês observarem a data, a preocupação nesse momento é grande para essa formação, tá? Cuidado, gente, porque essa questão do ser brasileiro, do nacionalismo, primeiro, é algo construído, na maioria esmagadora das vezes é algo construído, tá? A questão nacionalista, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo inteiro.
é uma construção. E não só ser uma construção, mas é uma construção que demora, não é na independência, né? Tanto que no dia da independência aí, nos anos posteriores, vão ter festas, mas essa construção dessa nacionalidade leva tempo, ok? Tanto que o Dom Pedro II, então filho do Dom Pedro I, vai gastar muita grana para construir tudo isso. Nós, inclusive, já discutimos isso aqui, tem um vídeo sobre o Dom Pedro II no Enem, que eu falo um pouquinho sobre isso, vou deixar linkado aqui para vocês, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida, lembrando que o gabarito é letrado, tá? Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Se quer conversar comigo, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão ou de questão ou de prova para aparecer aqui na questão da semana, por favor, deixe aqui. Compartilhe esse vídeo, essa playlist de questões com amigos e amigas que têm dificuldades em resolver questões de humanas, porque treinando aqui junto você vai conseguir ter uma melhor visão, não é só para a prova de história, para a prova de humanas e linguagem de uma forma geral. Eu dou várias dicas aqui para vocês para isso. Então, nós temos matéria, nós temos conteúdo, nós temos redação, nós temos sociologia, nós temos história e nós temos a prática, o como fazer, tá? Me sigam nas redes, não se esqueçam do grupo do Telegram e se inscreve nesse querido canal, não se esqueça do joinha. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima!